Jeremias capítulo 29. Estou usando a NVT. Jeremias capítulo 29. O nosso país está vivendo mais uma crise política, mais uma crise que está acontecendo aí. Os irmãos acompanharam ao longo da semana vazamentos de áudio lá no STF, que deveria ser uma questão puramente jurídica, mas se tornou numa questão política. Há no nosso país hoje uma briga, uma discussão política, e essa discussão política tem arrastado a igreja para o seu meio. A igreja está sendo arrastada para o meio de uma discussão da política. E eu quero pensar com os irmãos hoje como devemos reagir, não como pessoas no CPF. No CPF, cada um tem o seu meio de pensar, a sua forma de pensar. Mas como a igreja deve pensar e como a igreja deve agir em meio às situações políticas que se nos apresentam. E eu só posso chegar a uma conclusão olhando a Bíblia. Nós temos que pegar os exemplos que foram dados no passado. E hoje eu vou provar para os irmãos que os exemplos do passado são muito piores do que os exemplos que nós temos hoje. Porque se hoje nós temos uma discussão política que é entre direita e esquerda, no passado a discussão era quem vai levar e quem leva faz o outro povo de escravo. Era assim a coisa. Então eu vou entrar com Jeremias, capítulo 29, porque o profeta Jeremias foi um profeta que alertou, um profeta que avisou o reino do sul, o reino de Judá, que eles iriam para o cativeiro na Babilônia, porque não estavam se arrependendo dos seus maus caminhos diante do Senhor, porque insistiam nos pecados de sempre, nos pecados de confiar em outros reinos, na política, em confiar na política, por exemplo, fazendo aliança com o Egito, e em confiar em outros deuses que não o Senhor. E vez após vez, o profeta Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, exatamente por conta disso. Tantas vezes ele via que eles estavam jogando o barco da nação contra as pedras e queriam naufragar. Mas aquele povo e os seus reis maus não queriam se arrepender diante do Senhor. Até que naquele grande dia não teve mais jeito. E a Babilônia, Nabucodonosor, entrou e invadiu e levou os cativos de Judá e tacou fogo em Jerusalém e destruiu o templo em Jerusalém. O profeta Jeremias, um homem de Deus, ele não foi levado, ele ficou em Jerusalém, foi permitido que ele ficasse em Jerusalém, porque até o inimigo estava acompanhando a profecia de Jeremias, e o inimigo estava ouvindo a profecia e o testemunho de Jeremias, e o inimigo estava levando a sério. Mas o povo de Jeremias não estava levando a sério. Os irmãos estão entendendo? A desgraça aconteceu. O povo foi tomado, o exército foi vencido, os muros derrubados, o templo arrebentado, levaram tudo que tinha no templo do Senhor, levaram lá para a Babilônia. Acabou-se a glória. Mas o Senhor, Ele é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor não abandona o seu povo.
Mas pensa comigo aqui agora, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Imagina que hoje um outro país invadisse o Brasil. Fomos invadidos. Nosso exército foi arrasado, nossas cidades foram destruídas. Muita gente morta pelas ruas. Cidade pegando fogo. Nós fomos levados para sermos escravos em outra nação. Quando chegamos lá, o que bate na gente? Desespero, não bate? E você pensa, eu não vou ajudar em nada, eu vou ajudar a romper com essa nação aqui, eu vou arrebentar com essa nação, eu não vou ter filhos para serem escravos nesse lugar, eu não vou trabalhar em nada de útil, eu vou atrapalhar isso tudo aqui. Revanche, aquele sentimento de ódio, de revanche dentro do coração. E mais uma vez o Senhor usa Jeremias e diz: Jeremias, escreve uma carta para os cativos. E é nesse capítulo que nós estamos. A carta que o Senhor mandou por Jeremias. E a carta que ele manda diz o seguinte, vamos começar no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Primeira coisa, quem deportou os exilados? Foi Nabucodonosor? O Senhor diz, fui eu que fiz. Eu fiz deportar, eu deportei. Mas ele continua. Sabe esse sentimento de revanche que eu acabei de falar aqui? O Senhor manda fazer exatamente ao contrário. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Na sua versão, quem tem a versão mais antiga, diz assim: buscai a paz da cidade. Orem por ela, pela cidade, ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. E assim, temos uma carta em que o Senhor vai dizer ao seu povo: eu sei que vocês estão frustrados, tristes, apavorados, revoltados, mas ao contrário do que possa parecer, esse não é o fim. Eu, o Senhor, fiz isso acontecer. Eu, o Senhor, tirei vocês da terra de vocês e mandei para a Babilônia. Mas não é para que vocês acabem, diminuam, encolham como povo. É para que vocês cresçam. Portanto, busquem a paz na cidade. Plantem, colham, construam casas, se estabeleçam nesse lugar. E esse capítulo vai culminar lá na frente no versículo 29, que todo mundo sabe de cor. Porque eu é que sei que planos tenho para vós, diz o Senhor dos Exércitos, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. É o que diz o versículo 29. O Senhor está dizendo, Ele está amarrando a ideia e dizendo: eu mandei vocês para ir, mas é para o bem, é para vocês terem uma esperança, um futuro. Não briguem, não tentem
criar uma situação política desagradável na cidade, porque essa situação não vai ser resolvida pela política. Essa situação, ela foi permitida por mim, ela foi orquestrada por mim, ela foi resolvida por mim, e ela tem um prazo estabelecido por mim. 70 anos. E vocês vão voltar para a terra de vocês. Vejam, meus irmãos, o Senhor estava por trás. E por que eu trago essa palavra sobre a questão da política do nosso país? Porque às vezes a gente olha, e assim como aconteceu com o povo, a gente também fica com aquele sentimento de revanchismo. Isso precisa mudar. Isso tem que acabar. A vontade que eu tenho, a gente parece os discípulos do Senhor Jesus, quando foram passar por uma cidade de samaritanos. E ao passar por aquela cidade, os samaritanos não deixaram que eles entrassem ali, porque viram que eram judeus e estavam indo para Jerusalém. E aí os discípulos, dentre os quais Pedro e João, disseram: Senhor, o Senhor quer que façamos descer fogo do céu sobre esses samaritanos? A gente parece que quer invocar o fogo do céu sobre certas pessoas nessa nossa república às vezes. Mas assim como o Senhor disse aos discípulos, Ele diz a nós também: ei, vocês parecem que não sabem de que espírito vocês são. Não sabeis de que espírito sois. Anos depois, João estava lá, quando os samaritanos começaram a falar em línguas, recebendo o Espírito Santo. Eu só imagino a cara dos discípulos ficando vermelha. Meu Deus, a gente queria tacar fogo do céu e agora essa turma está aqui, falando em línguas, recebendo o Espírito Santo de Deus. Realmente não sabemos de que espírito somos. Então, meus irmãos, a palavra que eu trago nessa manhã é uma palavra de, primeiramente, faça a leitura do que está acontecendo. Sim, precisamos entender. Mas precisamos também orar pela paz da cidade. Nós estamos na cidade. Nós estamos no meio dessa luta. Nós estamos aqui, nós somos sal. Nós somos luz. Precisa brilhar em nós, não o fogo interno, o ódio da paixão política por um lado ou por outro. Mas precisa brilhar em nós a luz de Cristo. A luz de Cristo, que veio para salvar o judeu e também o grego, que veio para salvar o romano que dominou Israel. E veja como a igreja de Cristo, muitas vezes, na condição de oprimida, o povo de Deus, não só a igreja de Cristo, mas o povo de Deus já no Antigo Testamento, e eu vou chegar lá também, o povo de Deus, muitas vezes na condição de oprimido, foi que mais brilhou. O apóstolo Paulo, para citar aqui o Novo Testamento, quando foi que o apóstolo Paulo teve acesso a gente importante, a um rei, ao rei Agripa? Foi quando o apóstolo Paulo estava na cadeia. Muitas vezes, a igreja teve acesso às grandes pessoas, às grandes personalidades, justamente quando estava em cadeias e em prisões. Quando estava no pior, no fundo do poço da opressão. E creia em mim quando eu digo, porque a palavra de Deus disse que sempre aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Se haverá uma perseguição à igreja do Senhor, haverá sempre. Agora, nós temos que saber esperar no Senhor, não só no momento de bênção, não só no momento de alegria, não só no momento do alargar as tendas, como também os nossos irmãos do primeiro século nas catacumbas, escondidos, porque Nero perseguia a igreja e queria acabar com os cristãos. Nas prisões, como Paulo, nos naufrágios, como Paulo, ou numa outra situação que nós vamos ler agora,
Irmã, por favor, vamos para Daniel, capítulo 6. Como vimos então, Jeremias mandou uma carta aos cativos lá da Babilônia. E nós já lemos o que ele disse, né? Que era para eles procurarem a paz da cidade, que era para eles trabalharem, construírem, plantarem, colherem, terem filhos, levarem uma vida normal e buscarem a paz da cidade. Acontece que dentre esses que foram levados cativos, que receberam essa carta, havia alguns jovens, Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Jovens de alta classe em Israel, em Judá no caso. E eles estavam entre esses que foram levados. E entre esses que foram levados, eles foram escolhidos. Já conhecemos a história. Foram escolhidos para estarem junto à mesa do rei e acabaram fazendo um pacto com o Senhor de não se contaminarem e foram colocados em lugares estratégicos no reino opressor, no reino da Babilônia, para exercitar a política. E a política dos nossos tempos, ela acaba em prisão. Quando alguém não gosta de você, quando alguém joga alguma coisa contra você, bloqueia seus bens, manda te prender e não passa disso. Mas no reino da Babilônia, nos tempos bíblicos, quando alguém não gostava de você, fazia de tudo para te derrubar, e prisão não era suficiente, tinha que te matar. Vamos fazer uma estátua, e quando tocar todo tipo de instrumento, quem não se dobrar diante dessa estátua vai ser preso. Foi essa a proposta? Vai ser morto por uma flechada. Foi isso? A coisa era dramática. Era na base da fornalha de fogo. E a fornalha de fogo já era dramática, era um negócio grosseiro, vamos combinar. E a coisa era o bel prazer do rei, e o rei estava com ódio. E na hora do ódio, o que não vão se dobrar pode aumentar 7 vezes mais. A coisa era dramática, era para exterminar, era para não sobrar nem pó. Essa era a visão política da Babilônia. E, no entanto, nós temos o livro de Daniel aqui que nos alimenta a alma. Com Sadraque, Mesaque e Abednego saindo, nem chateados eles estavam. Quando eles saem da fornalha, o que eles dizem? Vive para sempre, ó rei. Fosse alguns crentes que a gente tem por aí hoje em dia, pensou que ia acabar comigo, né? Quem me viu passar na prova, mas como é que é a música? Não, tem uma música que diz lá, né, que você me viu passar na prova e não sei o quê. Minha vitória tem sabor de mel, que não sei o quê. Vai dizer, olha aí, eu falei para você, mané. Não, vive para sempre, ó rei. O Senhor, o nosso Deus, eles dão testemunho. A igreja, ela tem que viver uma vida para Deus e uma vida que dá testemunhos. Irmãos, ainda creem nisso? Eu creio nisso. Nem chateados eles estavam de boas com o rei. E Babilônia foi só o começo, porque depois que a Babilônia tomou Jerusalém, Judá, anos se passaram, essa turma foi envelhecendo, Daniel foi ficando mais idoso e experiente, e depois ele vai passar pelo filho de Nabucodonosor, e depois vai entrar o reino Medo-Persa, que vai tomar a Babilônia. O rei Dario toma a Babilônia. E Daniel já está vivido, Daniel já está experiente,
Daniel já tinha passado por Beltsazar, já tinha passado por Nabucodonosor, viu tudo aquilo. E agora, no reino do rei Dario, o reino Medo-Persa. O reino Medo-Persa tinha um costume interessante que a gente vai ver tanto aqui em Daniel, como também no livro de Esther. Quando passava uma legislação no reino Medo-Persa, e aquela legislação era selada com o selo do rei, aquilo não podia mais voltar atrás, não podia revogar. Vale o escrito. Sabendo disso, o povo lá na frente, lá dos Medo-Persas, já no reino do rei Dario, resolveu que não gostava de Daniel. Olha, esse Daniel dá muito trabalho. E como todo opositor político, o que eles fizeram? Primeira coisa, vamos procurar os podres dele, para a gente ter esse cara na nossa mão. Meus irmãos, não tem coisa mais perigosa do que um crente fiel e verdadeiro, porque ele não está na mão de ninguém, ele está na mão de Deus. Daniel não tinha nada, nenhum fiapo que eles pudessem puxar e dizer, olha aqui, ó, eu sei. Nada. E aí bateu o desespero. Bateu o desespero e eles disseram, peraí, esse cara não rouba? Não. Ele não apronta? Não. Ele nunca entrou numa sedição para derrubar o rei? Não. Não, ele certamente tem alguma amante lá? Não. 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 O homem, inclusive, ele é restrito até o que ele come. Mas do que esse Daniel gosta, afinal de contas? E aí alguém lá se lembrou. Ele ama o tal do Deus de Israel deles lá. Ah, é? É. E como é que é a vida dele? Não, ele 3 vezes por dia, ele abre a janela dele, lá para o lado de Jerusalém, para a face que fica virada para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele ora. Essa é a vida de Daniel. Parênteses aqui. Por que Daniel orava com a sua janela que ficava voltada para o lado de Jerusalém? Porque lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, todo mundo conhece 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Nós já conhecemos esse versículo. Esse versículo ele está no meio da dedicação do templo. E ali o Senhor está falando com o rei e está dando uma promessa. E no meio dessa promessa o Senhor está dizendo assim: se meu povo, ainda que peque e for para o cativeiro, e lá do cativeiro orar voltado para esta casa, eu ouvirei. Daniel conhecia a palavra de Deus. Daniel voltava-se para o lado de Jerusalém, abria as janelas e para quem quisesse ver, ele orava 3 vezes por dia ao Deus de Israel. Que homem de oração, que homem de fé. Meus irmãos, se nós tivéssemos mais homens como Daniel, que oram pela nação, que buscam ao Senhor pelo seu povo, certamente nós não estaríamos preocupados com a política, com o direcionamento político do nosso país. E Daniel, orando ao Senhor 3 vezes por dia, eles disseram, bom, é só isso que ele faz? Só isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma brilhante ideia para o rei. Que pelos próximos 30 dias ninguém pode orar a nenhuma divindade, senão ao rei. E o rei gostou da ideia, né? O ímpio, meus irmãos, o ímpio ele só pensa coisas ímpias. Então uma ideia ímpia como essa, aos nossos olhos, é horrível, é terrível, é um absurdo.
Mas no reino do ímpio, e o ímpio era o rei do negócio, fala, quer saber? Gostei da ideia, quem quiser buscar algum favor, que busque em mim o rei. Cadê? Onde é que eu assino? O assinar era com o anel dele, selava lá. Selou com o anel. E uma vez selado, não pode ser revogado. E aí então estamos em Daniel, capítulo 6, versículo 10. E o rei Dario assinou a lei. Verso 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, qual é a postura de um homem de Deus? Foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais, babando, né? Foram juntos à casa de Daniel e o encontraram fazendo o quê? Orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei ainda fechou a questão. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, olha só, o rei se deu ao trabalho de ir a Daniel falar com ele, que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. A política não salvaria Daniel. Foram ao rei e disseram ao rei, majestade, o senhor não passou essa lei? Passei, está valendo, não pode ser revogada. Pois é, Daniel descumpriu, faz pouco caso do Senhor e da sua lei. O rei acusou o golpe. Foi um golpe não só contra Daniel, mas contra o próprio rei. Ele sentiu, ele percebeu como ele foi usado politicamente para fazer algo de terrível. E o que era pior, aos olhos dele, ele nada poderia fazer. Mas eu não sei se os irmãos repararam. O que a lei dizia? Que durante 30 dias ninguém poderia clamar a outro senão ao rei. Mas vimos aqui, acabamos de ver o rei praticamente fazendo uma oração ao Deus de Israel. Que o teu Deus, a quem você serve fielmente, te livre. De certa forma, o rei estava clamando ao Deus de Daniel, que livrasse Daniel, porque aquilo era injusto. Ele tinha errado, tinha feito mal. Meus irmãos, a política é um jogo sujo. Lá fora,
nos países de língua inglesa, eles não falam esquerda e direita. Eles falam right, que é direita, wing e left wing. Wing é asa, como se fosse aqueles parlamentos, né? Então, uma asa direita e uma asa esquerda. E alguém estava falando esses dias que a left wing, a asa esquerda, e a right wing, a asa direita, pertencem ao mesmo pássaro. No fim das contas, é isso mesmo. Como a gente vê que essa turma conversa entre si, que a questão da política é muito misturada, aqui no Brasil é muito suja, né? Não importa se o sujeito é de esquerda ou de direita, botou dinheiro no meio, vai todo mundo junto, para a mesma direção. Isso não é de hoje, isso não é para acabar hoje, isso vai continuar. No Brasil e no mundo, e desde os tempos antigos, a verdade é essa. A questão é que os homens fazem a política ao seu gosto. E nós, como igreja do Senhor, novamente eu digo, não como pessoas, individualmente, nós temos as nossas preferências e temos os nossos entendimentos. E como batistas que somos, a Igreja Batista tem lá nas suas doutrinas uma que é muito cara. Duas doutrinas, na verdade, que dizem respeito à política. Primeiro, plena e total separação entre a igreja e o Estado. Ou seja, o Estado não bota dinheiro na igreja, a igreja não deve favores ao Estado. A Igreja Batista funciona assim. A gente não se mete como igreja na política. Não vou receber nunca aqui no púlpito, dizer, olha aqui o candidato, o nosso candidato aqui da igreja, ore por... Não tem isso. Isso não existe. Se algum político vier aqui, eu vou apontar, está entre nós aqui o irmão que é político e tal, vamos fazer uma oração pela vida dele, acabou. Não vai ficar distribuindo folheto, não vai ficar distribuindo panfletinho, não vou fazer campanha dele, não vou dizer votem nele, não. Primeiro, separação entre igreja e Estado. Segunda coisa que nós como batistas primamos, liberdade de pensamento. Você é livre para pensar e o seu pensar ser diferente do meu. E está tudo bem, e a amizade continua. O que nós temos que pensar aqui é na questão bíblica, saudável, vida com Deus. Porque a política hoje muda, amanhã muda. Quer ver? Os irmãos sabem que eu sou advogado. E no próprio exercício da advocacia, muitas vezes eu sei que eu já choquei algumas pessoas. Porque nós, advogados, nós não somos inimigos, né? Acontece de uma pessoa, de um outro advogado ser advogado de uma outra parte, que está litigando contra o meu cliente, mas eu não sou inimigo dele. Então, às vezes, a gente, antes da audiência, a gente senta, conversa, tal, bate papo, e aí, doutor, como é que está? Como é que estão as coisas e tal? Pô, um ajuda o outro, olha, está faltando isso, você tem esse documento? Tem e tal, pô, valeu, obrigado e tal. Senta dentro da audiência, o pau quebra. Quebra, literalmente. Não, doutor, pela ordem, o senhor está distorcendo as minhas palavras e tal. Aquela coisa toda que a gente faz. Na política é a mesma coisa. E lá fora, está tudo bem, valeu, meu amigo, um abraço, até a próxima, vamos tomar um café junto. É assim que funciona, tanto na advocacia, quanto na política. A gente tem que entender isso, igreja. Enquanto eles estão lá de boas, tomando café, comendo lagosta, batendo papo, trocando ideias, um frequentando a piscina do outro, o povo está aqui, ó. Tomara que esse aqui, pecando, tomara que esse aqui morra, esse é um filho de Satanás, esse aqui. Vamos baixar a nossa bola. Vamos baixar a nossa bola. Vamos parar, vamos olhar para a Bíblia e perceber que o nosso Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano sobre toda a terra. Amém? Sua soberania foi demonstrada antes do povo ir para o cativeiro. Não caiam em pecado, senão vocês vão para o cativeiro. Foram para o cativeiro.
A sua soberania foi demonstrada depois que eles foram para o cativeiro. Jeremias escreve uma carta, diga para eles viverem uma vida normal, crescerem, se multiplicarem, porque o plano não é da Babilônia, o plano é meu. E o meu plano é de paz e não de mal. É para dar uma esperança, é para dar um futuro. E em 70 anos eles vão voltar. E a bênção do Senhor não importa se os homens querem fazer mal, se os homens querem arrebentar com a gente, se eles querem tirar todo o nosso dinheiro, taxar todo o nosso dinheiro, ou nos acusar de coisas absurdas, nos perseguir, como fizeram com Daniel. Daniel foi para a cova dos leões. E o próprio rei temeu e lamentou por ele. E a história não acaba aqui. A história acabou com o Senhor fechando a boca dos leões. Daniel saiu daquela cova e aqueles homens covardes que fizeram passar aquela lei e que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões e eles não chegaram nem ao fundo e já estavam sendo atacados pelos leões. Deus é soberano. Deus é Senhor. Deus é justo. Precisamos confiar no Senhor, meus irmãos. Vai por mim, eu também tenho minhas paixões políticas. Eu também tenho, eu acompanho, leio muita coisa sobre política, eu vejo muita coisa sobre política. Mas nós não podemos perder a visão de que Deus é que é o Senhor. Ele é que é soberano. A vitória vem do Senhor. Ele livra aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que o seguem. Ainda que estejamos debaixo da opressão de Roma, ainda que estejamos debaixo da opressão de Babilônia, dos Medo-Persas, da cortina de ferro, lá nos países da Europa Oriental, até o final dos anos 80. Não importa. Como diz o hino, perseguidos, mas não destruídos, estamos de pé. Por que estamos de pé? Porque somos do Senhor. Que essa palavra encha o teu coração. Olhe para Jeremias, olhe para Daniel. Esse ano tem eleição. Pense com calma, pense com a mente, com o coração. Eu vou parafrasear o versículo 5 de Salmo 37 aqui. Entrega o teu voto ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Amém, meus irmãos? Nosso Deus, tua palavra é a verdade. Tua palavra nos ensina a viver olhando para um reino eterno e não para esse reino desse mundo. Portanto, nos ensina, pela tua palavra, a confiar que o Senhor tem nas mãos os homens maus dessa nação e também de toda a terra. E que o Senhor tem um plano para a tua igreja. E que o Senhor vai dar vitória para cada crente, para cada um que crê e ama o Senhor. Nos ajuda a viver uma vida tranquila, confiados no Senhor, a cada dia, olhando para Ti, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e não confiando no homem, muito pelo contrário, não temendo o que me possa fazer o homem, porque somos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém.